Recentemente, o deputado Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, ex-PSOL, agora PSB, Partido Socialista Brasileiro, deu entrevista para o Roberto Dávila no programa da Globo News. Logo de cara, o que me chama a atenção foi a baixa audiência do programa. E quando se olha também no YouTube o que tem de gente que assistiu o programa, não estava dando 14 mil visualizações. Você vê que esses caras, sinceramente, não estão mais com essa bola toda. Logo de cara, o que me espantou nas falas do... Me espantou, entre aspas, porque já estou bastante habituado com as distorções de narrativas desses caras. E aí ele fala muito numa determinada coisa e esquece de falar que ele é de extrema esquerda. Não é porque saiu do PSOL, não. Ele continua sendo de extrema esquerda. Então ele poderia... Eu sempre falo que quando você tiver na dúvida do que o cara está falando, pensa no oposto do que ele está dizendo. Muitas vezes ele está revelando aquilo que de fato ele é de extrema esquerda. Ele fala lá com um sorriso na cara o tempo inteiro, aliás, é uma coisa que eu sempre estou batendo forte aqui, duvide muito de quem está o tempo inteiro falando com um sorriso na cara. Ninguém é assim. E principalmente quando o assunto é pesado. Tem gente aí que você começar a parar para prestar atenção, você vai ficar até caramba, como é que eu não percebia isso antes? Isso é porque a pessoa, no fundo, ela está mentindo, ela está distorcendo a realidade, ela está tentando te convencer, não pelo que ela está dizendo, mas pela aparência do que ela está vendendo. Então, cuidado, bastante cuidado, tá? É muito forçado mesmo, muito artificial. Só que ele faz isso o tempo inteiro e você acostuma a ponto de você começar a achar que o cara é daquele jeito. E às vezes até ele mesmo já se convenceu de que ele é o Mister Simpatia, né? Na minha opinião, isso não me engana, não me engana. Aí ele fala em democracia, civilidade, emprego contra a barbárie. Presta atenção nas palavras e vá para o seu oposto. Todos que ele defende, né, que toda a esquerda sempre defende, foram eles que implementaram a barbaridade. Eles foram contra a democracia, eles foram contra a civilidade e eles foram os que menos geraram emprego, aliás, que mais geraram pobreza e miséria. Então o cara está sempre falando, deve ser um treinamento bastante cansativo que esses caras ficam fazendo. Ficam sorrindo o tempo inteiro, sempre falando o oposto daquilo que eles pensam. A Manuela Dávila, ela teve uma hora que ela foi falar, tem um vídeo dela que circulou em 2018, se eu não me engano, que ela foi falar e ela disse, vamos falar disso, não sei o que, com muito amor e hipocrisia. Ela teve um ato falho ali, né? Ela entregou. Com relação a Lula e Alckmin, ele falou sobre o assunto com a maior cara de pau. É claro, esses caras sempre foram farinha do mesmo saco. E é duro, porque quando eu vou falar desses assuntos, eu sempre estou defendendo algumas pessoas do município. Você vai encontrar pessoas boas no município que ainda seguem o tucanato, né, ou a social-democracia, ainda não se deram conta de que esses caras sempre foram farinha do mesmo saco. E é claro, a pessoa vai continuar sendo uma boa pessoa, mesmo que ela seja afiliada, esteja participando das coisas ali. Mas esses caras sempre estiveram juntos. Já tem os mais conscientes que quando percebe isso daí, pula fora, acabou a conversa e pronto. Aí ele fala em combater a bandidagem, que o Brasil está precisando de mais honestidade. Tem uma hora que ele fala de alegria também, eu acho que dá para juntar todas essas coisas aqui na mesma parte. Acabou a alegria, nós somos de alegria, ele fala, é claro. Qual alegria de quem? Ele não está falando dele mesmo diretamente, nem da esquerda, mas eu vou tomar liberdade aqui. De qual alegria? A alegria do Lula roubar? A alegria do Lula se refestelar com a bandidagem? A alegria de quem? Honestidade? Honestidade do outro lado, porque da parte deles, eu não sei nada dele em específico, eu não estou falando especificamente dele, mas estou falando da esquerda. Então, já na hora que ele falou, eu já pensei, alegria? Precisamos resgatar a alegria. É, meu amigo, a alegria do bolso que está vazio porque acabou, fechou, né, a fonte secou. Esses caras estão passando por um problema de abstinência. Quando eu digo esses caras, estou falando de sindicatos, mídia, alguns partidos, alguns políticos. Não posso dar nomes, não posso provar nada, não vou ser leviano aqui. Não posso nem falar dele diretamente. O que eu sei é que, de fato, muita gente aí está passando por uma abstinência de grana mesmo, de dinheiro público que não está mais chegando no bolso deles, né?
Ele diz assim: o dia em que o pai puder olhar para o filho e não temer o futuro, que esse filho possa voltar para casa. Meu cara, que frase mais utópica, que frase mais perdida no nada. Está vendendo uma falsidade, uma mentira para a população. Sempre foi assim e não tenho notícia de que algum dia vai ser diferente. Nós sempre vivemos em um mundo muito complicado. E por mais que seja menos selvagem do que há 200, 300 anos atrás, esse risco sempre vai existir. O risco de sair de casa e não voltar. Mas como a população entende isso que eu estou falando? Precisa ser realista, precisa ter maturidade. A gente espera que tenhamos cada vez mais segurança, para que as pessoas cheguem em casa com segurança, saiam para trabalhar e volte. Mas isso aqui é uma fantasia, ele está vendendo uma fantasia para você. Ele está tentando te enganar, dizer para você que existe um mundo ideal em que as pessoas poderão sair para trabalhar e voltar seguramente para casa. Na década de 70 para 80, houve um serial killer na União Soviética, ainda período da União Soviética como país comunista oficializado. Para mim ainda é até hoje, mas na época era oficializado, e eles esconderam esse serial killer, a existência de um serial killer, porque eles viviam numa sociedade utópica. Quem estava fora achava que aquilo era bom, quem estava dentro sabia que aquilo era um inferno. Faz parte do inferno sempre te enganar. Você não vai entrar no inferno se o cara falar que ali é o inferno. Ele sempre vai ter que fantasiar tudo aquilo. E os caras fantasiavam e escondiam até que tinha serial killer lá, como em qualquer outro lugar. Claro, mais ou menos no lugar, a gente pode estudar isso, debater, mas enfim, e numa sociedade tão miserável como era a da União Soviética, as pessoas não tinham nem tempo nem de pensar em besteira. Mal quando muito conseguia sobreviver e dar graças a Deus. Aí ele fala assim: armas, ilegalidade, domínio de território, né, sociedade miliciana que não pode se defender. Esses caras todos, eles se proliferaram da esquerda, não foi no governo atual. Então, a arma para se defender da sociedade ruim que a esquerda deixou, né? Para acabar com esse território, o domínio de território que esses caras fizeram, né? De criaram ilegalidades. Poderia ficar horas aqui debatendo um monte de questões que ele fala sempre ao contrário. Está sempre te vendendo uma ideia errada. Fala de ataque às instituições. Cara, nada está errando mais e causando mais problema na nossa sociedade do que as instituições que não estão cumprindo com o papel delas. Quando ela tenta governar em nome do outro, quando ela tenta ser executivo, quando ela tenta ser legislativo, quando ela tenta invadir a área do outro. E aí o cara distorce novamente. Aí você vê que estão tudo junto ali naquela panela, né? Num pouquinho de entendimento você já percebe quem é que é o... Aí ele fala assim, fragilizou o controle, ele fala que Bolsonaro fragilizou o controle de armas. O controle de armas não está fragilizado. Mentira. E a questão do armamento é necessária até para se defender de um governo corrupto, ditatorial. A população da Venezuela, se não tivesse sido desarmada, não estaria na miséria que está hoje. Se ela não tivesse sido desarmada, ela já teria derrubado esse governo ditatorial, narconação, né, que é uma nação chafurdada em trambicagem, roubalheira, tráfico de tudo quanto é coisa, é a sociedade do crime, né? Aí ele cita estatísticas vazias. Tantas pessoas, tantas mulheres morreram dentro do lar com a arma do próprio... Cara, cuidado com esses caras, ficam dando número perdido, sem comprovar a fonte. E outra, só uma fotografia ali de interesse dele, de demonstrar só o que ele quer. Então, muito cuidado. Não significa... a realidade não está exemplificada ali num leve fragmento. Estatística criativa. É um cara de fanatismo dizendo que está combatendo o fanatismo, né? Esse senhor aí. É uma maluquice. Aí eu volto aqui o tema da alegria, já falei. Debate político não pode ser de ódio, medo, divisão. Olha como ele é uma pessoa altiva, boa. Ele só fala em bondade, não sei o que. São os caras que mais causaram ódio, que mais causaram medo na população, mais causaram divisão, dizendo que estão fazendo justamente o contrário. Então basta você ter um pouco de noção. Até me espanta esses caras terem tanto acesso a esses canais de mídia, sinal de que está tudo corroído mesmo, tudo comido, né? A União Soviética e agora a Rússia continuam sendo agentes de deturpação, de destruição da sociedade. Ele disse que foi professor, então para mim, ali já matei que de fato ele foi doutrinado e hoje é doutrinador, né? Deseja, subliminarmente, ele deixa escapar ali, se quem tiver um pouquinho de entendimento da tecnologia como
um meio para controlar a sociedade. Aí ele diz assim que praticou esporte para fugir da violência. O cara tá ali, ele quer bater uma bolinha, jogar um vôlei, fazer alguma coisa assim. Ele não para assim, nossa, acho que vou praticar esporte porque quero fugir da violência. Ele muda todo o tempo, ele está mudando a ação, o agente passivo, o agente ativo da ação. As pessoas praticam esporte e o esporte tem esse lado maravilhoso. Ela subtrai a pessoa de coisas ruins e tira dali, mas ninguém para pensar. Um moleque de 12 anos vai assim, preciso jogar futebol porque eu quero... Ele quer ser jogador de futebol. E se a gente criar condições, se a sociedade criar condições para que essa moçadinha pratique esporte, inúmeros esportes, não precisa ser só o futebol, e sair das ruas, ele já está saindo de confusão, ele está se divertindo. Então, eu falo sempre em matéria, né? Prédio, coisas, e pouco do ser humano. Faz um discurso totalmente humanitário, mas na prática eles são materialistas. Por isso que eles estão ligados mesmo ao materialismo histórico, e sempre falando o contrário do que de fato eles querem colocar na nossa sociedade. Fique atento, obrigado pela sua presença aqui no vídeo. Tendo oportunidade, compartilhe, se inscreva, clique nas opções, lá em todas as opções no sininho, para você receber as notificações, e até o próximo vídeo.